Mandai o vosso Espírito Santo Paráclito às nossas almas e fazei-nos compreender as Escrituras por ele inspiradas, e concedei-me interpretá-las de maneira digna, para que os fiéis aqui reunidos delas tirem proveito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Ou boa tarde, dependendo se você já almoçou ou não. Eu sou Carlos Neve, este aqui é o Vox Fidei, nosso clube de leitura da Bíblia, no qual nós vamos começar hoje o livro de Macabeus! O fabuloso livro de Macabeus! Sim, vamos começar aí o nosso último livro dos livros históricos. Primeiro e segundo Macabeus, vamos começar aqui hoje a nossa leitura. E com isso a gente encerra o módulo dos livros históricos. E depois a gente já vai para o módulo dos livros sapienciais. E eu estou muito feliz, né, de concluir mais esse módulo, o grande módulo que a gente começou lá atrás, quando a gente terminou o Pentateuco e leu o livro de Juízes. E a gente começou o módulo histórico. E olha, vimos toda a história de Israel. Toda a história de Israel. A gente viu aquele povo que saiu do Egito, firmou na Terra Santa, lutou contra Canaã, depois que dominou os amorreus, jebuseus, os heteus, os heveus, os ferezeus, depois que dominou aquilo tudo e estendeu seu império, teve problema com os filisteus, os amonitas, os moabitas e os edomitas. E mesmo assim conseguiu manter os seus vizinhos ali sob rédea curta. Teve problema com os assírios, Reino do Norte rodou nessa brincadeira aí. Teve problema com os babilônicos. Os babilônicos, sob o governo de Nabucodonosor, né, foram dominados pelos persas, com o edito de Ciro, o persa. Eles voltam para Jerusalém, reconstroem Jerusalém. A gente viu algumas histórias que se passam durante os períodos persas e assírios. No caso, durante a dominação assíria, a gente viu Tobias. Durante a dominação persa, a gente viu Judite, com Nabucodonosor, rei assírio, essa mistura doida que foi Judite, né? E a gente teve a história de Esther se passando em terras persas, né, com Assuero. O fato é que a Pérsia ela vai ser um grande império que toma conta da Babilônia e vira o grande império da Terra. Só que a Pérsia vai perdendo forças. E a gente já viu um spoiler disso lá no livro de Esther, que a gente estava lendo no episódio passado, no que dizia que o Amã, né, dizia que ele estava tramando com os macedônios. É porque vai surgir o Império da Macedônia, com Filipe. E o rei Filipe, ele começa a estender o seu império ali, mas o rei Filipe vai ter um filho que vai substituí-lo, que vai ser o maior conquistador da história da humanidade. Eu estou falando de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Alexandre, ele vai dominar toda a região do mundo conhecido na época. Então, a Fenícia, a região de Gaza, Gizé, Egito, Balcãs, Síria, Iraque, Paquistão, tudo isso ele vai dominar ali dentro do Império Macedônico, o Império de Alexandre o Grande. Alexandre era um bravo cavaleiro, acreditava ser descendente de Hércules, né? E era helenista. Em que sentido? Ele absorveu a cultura helênica, a cultura grega. Quando os macedônicos dominam as cidades gregas, eles veem a cultura grega como uma cultura muito rica e transformam essa cultura na cultura principal deles. E, na verdade, a gente vai ver que o Alexandre ele faz muito isso com os lugares onde ele passa. Ele absorve a cultura local. Então, ele absorveu muito da cultura egípcia e absorveu muito da cultura persa, inclusive, né? Qualquer boa biografia de Alexandre, a gente vê isso. Mas vamos nos até ao fato da cultura helênica. Alexandre Magno vai beber da cultura dos gregos e vai querer espalhar essa cultura para o mundo. E é nesse sentido em que a Grécia vai começar a formar ali o seu grande império helenista. Alexandre Magno foi aluno de Aristóteles, que foi seu preceptor. O rei Filipe contratou o filósofo Aristóteles para ser preceptor ali de Alexandre, e Alexandre recebeu a base filosófica, a ética aristotélica toda ali. E nesse sentido, Alexandre procurou ser um homem corajoso, autor de vitórias. Alexandre, ele ia nas batalhas, ele combatia, montado ali no seu cavalo, o famoso bucéfalo, né? E nos seus combates ali, Alexandre não perdeu nenhuma das batalhas. E ele dominava por onde ele ia. E ele era
tido como alguém que não podia ser derrotado. Tinha até algumas lendas sobre isso, né, de que ele rompeu o nó górdio, que tinha a profecia de quem desfizesse o nó, um nó impossível de ser desatado, né, de que quem desfizesse esse nó seria imparável, e o Alexandre corta o nó com a espada, né. O fato é que Alexandre, aos 32 anos de idade, morreu envenenado. Né? Ele morreu envenenado, circunstâncias misteriosas. Até hoje nós não temos uma ideia certa de quem matou Alexandre, temos teorias, mas não sabemos o que foi feito. Só que Alexandre, nos seus 32 anos, vivendo ali em conquistas, não tinha se preocupado em deixar um descendente. Alexandre não tinha filhos. E por não ter filhos, o império de Alexandre ele vai ser dividido. Existe um mito, que inclusive é contado na Sagrada Escritura, a gente vai ver como se fosse verdade, de que Alexandre, no leito de morte, ele distribui o reino dele para os seus generais. A verdade é que os seus generais, eles usurparam esse reino. Já que o rei morreu, os generais viraram, falaram, cada um fica com um pedaço. Simples assim. Só que para justificar isso, eles criaram toda uma história de que Alexandre teria dado em herança para ele os pedaços do reino. Né? Não faz sentido um imperador, no seu leito de morte, dividir o seu império em pedaços. Né? E nada mais dá para os seus generais, se ele podia passar isso para algum parente, sobretudo o cunhado. Então, é um mito que já foi descartado pela historiografia moderna, mas era acreditado pelo povo da época, inclusive pelo autor que está escrevendo o livro de Macabeus. Alexandre, quando morre, ele deixa então ali o seu império ser dividido pelos seus carniceiros generais aqui, que vão tirar cada um pedaço para eles. E aí a gente vai ter dois grandes subimpérios, que são os Seleucidas e os Ptolomaicos. Né? Os Seleucidas, ou Seleucitas, nós vamos nos atentar a esses aqui, né, vem de Seleuco, que era um desses generais de Alexandre. Ele vai recortar para ele um trecho que é Babilônia e o que tem ao redor. Ele se nomeia rei da Babilônia e ele vai pegar a região que está ao redor da Babilônia como a região dele. E ele vai administrar de modo helênico, como um grego. Os Seleucidas vão dominar Israel, que está ali perto da Babilônia. E eles vão ditar as regras helenistas. E quais são as regras helenistas? Em primeiro lugar, sincretismo religioso, típico. Então ele vai fazer uma mistura entre os deuses. Ele percebe que os cananeus têm Baal, eles percebem que os assírios têm Haddad, ou Haddad, e ele quer trazer a devoção ao Zeus olímpico. Então ele vai misturar esses três deuses e dizer que é um deus só. Zeus é Baal, Baal é Haddad, Haddad é Zeus. Tudo é Zeus. E ele vai impor essa adoração ao deus grego Zeus. E também vai impor o modo de vida grego, o idioma grego, os costumes gregos, a mobília grega, os modos gregos, tudo grego, as vestes gregas, tudo vai ser helenificado. Né? Então, helenos é aquilo que é grego, né? Então, o que vai acontecer? O pessoal vai começar a falar grego, escrever em grego, usar mobílias gregas, palavras gregas e etc. Isso choca em partes com o judaísmo, que vai aderir a muita coisa grega, mas percebe que tem coisas que não dá para aderir. Por exemplo, o sincretismo religioso. Por exemplo, o politeísmo. Por exemplo, a adoração das estátuas de Zeus. Por exemplo, o trabalho no sábado. E eles conseguem... A situação vai criando aqui um problema. E é aí que a gente vai ter a revolta de Matatias. Matatias, neto de Asmon, Asmoneus, né? Daí que eles vão ser chamados de a linhagem dos Asmoneus, né? Ele se revolta, fala para os judeus, ó, a gente não pode ficar assim, a gente vai ler isso hoje, né? Isso não pode ficar assim. E ele inicia uma rebelião que quem vai continuar essa rebelião de Matatias vão ser os seus filhos. Judas, Jonatas e Simão. Judas é o grande herói aqui. Judas é o que vai incitar os judeus a se rebelarem, vai conduzir as batalhas e vai vencer batalhas contra esse Império Seleucida que está sendo governado aqui, né, por Antíoco IV, que é da linhagem Seleucida, ele não é o próprio Seleuco, né?
E Judas tinha como sobrenome a palavra Macabeu. Então o nome dele é Judas Macabeu. A maioria dos tradutores traduzem Macabeu como martelo. Então seria Judas Martelo, porque ele é um martelo que golpeia, né, os inimigos. Entretanto, isso é bastante discutido em estudos mais sérios e mais recentes, que vão ver Macabeus como vindo de Macabaia. Então, no sentido de aquele que é designado por Javé, designado por Deus. Então não é martelo, é designado por Deus o nome. E se a gente olhar na história dele, ele é muito mais alguém designado por Deus do que um martelo. Mas você pode achar alguma interpretação falando que Macabeus significa martelo. Mas alguns estudos mais modernos falam que Macabeu significa designado por Deus, que vem de Macabia. Mas enfim, isso não interessa tanto. O Judas Macabeus é que vai dar o nome para o livro de Macabeus. Então, o que é o livro de Macabeus? O livro que conta a revolta de Judas Macabeu, filho de Matatias, irmão de Jonatas e irmão de Simão. Judas Macabeu vai fazer uma rebelião, o trabalho dele cessa, mas o irmão dele, Jonatas, continua, e o irmão Simão termina. O irmão Simão termina e ele consegue ali instituir a dinastia dos Asmoneus. Ou seja, ele se livra da influência helênica, não por força própria, mas sobretudo porque os helênicos vão estar bastante ocupados com os romanos, que já agora aparecem na brincadeira aqui, começam a dominar os territórios deles, as polis gregas, as províncias gregas. E começa ali a instituição de um novo reinado em Jerusalém. Até então a gente tinha visto Jerusalém ficar sem rei desde a época de Esdras e Neemias. Passaram uns 200 aninhos, né, de Esdras e Neemias ali. E Esdras e Neemias, desde então, não tinham deixado nenhum rei. Você tinha governante, mas não um rei em Jerusalém. João Ricardo, filho de Simão, sobrinho de Judas, neto de Matatias, tataraneto de Asmoneus, é que vai, né, Rasmoneus, tá? É que vai se proclamar rei e sumo sacerdote. Aqui a gente tem até um problema, porque ele é sumo sacerdote ao mesmo tempo em que ele é rei. Não pode, porque se ele é rei, ele é judeu. Se ele é sumo sacerdote, ele é levita. Não tem como ele ser da casa de Davi e da casa de Levi ao mesmo tempo. Né? E aí algumas pessoas contra João Ricardo vão denunciar isso. Algumas pessoas a favor de João Ricardo vão tentar casar isso. E é o caso do nosso autor de Macabeus. Ele tenta ligar o João Ricardo com um sacerdote que a gente viu lá no livro de Esdras e Neemias, e ele tenta defender o reinado de João Ricardo. O fato é que o governo dos Hasmoneus ele é tão importante que até quando os romanos vão impor um novo rei, que é Herodes, o Grande, Herodes se casa com uma moça da linhagem dos Asmoneus para tentar firmar o trono dele. Porque eles realmente passam a ser respeitados. E a história dos Macabeus ainda está muito fresca nos dias de Jesus. Não é à toa que a gente vê Gamaliel citar o caso da revolta de Judas Macabeus como exemplo do que pode acontecer com a revolta de Jesus. Ele fala, olha, a revolta feita por Judas Macabeus acabou tão logo depois que Judas Macabeus morreu. Se a gente matar esse Jesus e a revolta dele tão logo acaba, se ela continuar porque ela é divina. Gamaliel fala isso, né? Então, como funciona o livro de Macabeus? Em primeiro lugar, o que você tem que ter em mente é o livro de Macabeus não segue o padrão de nenhum livro que a gente viu parte 1 e parte 2. A gente leu 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, e podemos chamar de 1 Esdras e 2 Esdras, ou 1 Neemias e 2 Neemias, né? Em vez de chamar de Esdras e Neemias. Todos esses livros, se seguirem essa lógica, eles são continuações diretas. Onde o autor de 1 Samuel terminou, o autor de 2 Samuel continua. Talvez são até o mesmo autor. Onde o autor de 1 Reis terminou, o autor de 2 Reis continua. Talvez são até o mesmo autor. Onde o autor de 1 Crônicas terminou, o segundo cronista continua. Talvez são até o mesmo cara. Onde o autor de Neemias terminou, o autor de Esdras continua. Talvez até o mesmo compilador. Não é o caso de Macabeus. Cada um dos livros de Macabeus tem uma história própria e são indiferentes. Então, trocando aqui em miúdos para ficar mais fácil para você, seria basicamente o seguinte.
Enquanto Primeira Reis, Segundo Reis, Primeira Macabeus, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, Primeiro Samuel, Segundo Samuel, seriam mais ou menos assim, Shrek 1 e Shrek 2, continua de onde parou o outro, continua logo depois. Macabeus seria mais ou menos como, para pegar um exemplo aqui mais fácil, os filmes da Marvel. Tá no mesmo universo, mas são títulos diferentes. É Thor e Homem de Ferro. Não é Homem de Ferro 1 e Homem de Ferro 2. É um rolê mais ou menos assim. Ou para ficar mais fácil ainda, é tipo Harry Potter e Animais Fantásticos onde eles habitam. Mesmo universo, histórias totalmente distintas. Por quê? Porque o primeiro livro de Macabeus ele vai trazer a revolta dos Macabeus contado por um historiador que provavelmente vive durante o reinado de João Ricardo. Ele está contando como a dinastia que está no poder agora se colocou ali. Diferente do autor do segundo livro de Macabeus, que está escrevendo uma carta para explicar para o povo judeu que está no Egito o que aconteceu. E ele vai se basear, enquanto o autor de primeiro Macabeus ele vai se basear na memória, esse autor da segunda Macabeus ele vai pegar um historiador que escreveu na época e resumir o texto desse historiador. Eu vou falar isso mais em detalhes quando a gente chegar no segundo Macabeus. Ah, mas eu ouvi dizer que existem 2 apócrifos, o terceiro livro de Macabeus e o quarto livro de Macabeus. Realmente, existem o terceiro livro de Macabeus e o quarto livro de Macabeus. E mais uma vez, apesar do nome, eles não são continuação. Eles estão no mesmo universo, eles têm a ver, mas são totalmente diferentes. Enquanto o primeiro livro de Macabeus conta uma história, o segundo livro de Macabeus resume a história contando ela de novo, porque ele está contando ali para os egípcios, o terceiro livro de Macabeus ele vai trazer uma nova história. Ele vai contar em como os judeus no Egito se revoltaram contra Ptolomeu, que chegou a tomar Israel e atacar o templo. Então é uma outra revolta, não contra os seleucitas ou seleucitas, mas contra Ptolomeu, no Egito. O quarto livro de Macabeus, ele vai contar uma outra história. Ele, na verdade, é um grande texto, não teórico e não de história, contando como Deus sempre vinga os seus. Ele nem é uma história sendo contada. Ele é mais um discurso. Então é outra pegada. E aí fica a coisa, então por que o terceiro e o quarto Macabeus não são canônicos? Pelo motivo que o primeiro e o segundo Macabeus são canônicos. Explico. Os judeus não consideram o primeiro e o segundo livro de Macabeus como canônicos por serem livros extremamente recentes e posteriores à reforma de Esdras e Neemias. Eles foram escritos originalmente em hebraico, mas a gente não tem nem ideia do que foi feito com esse hebraico. Tudo que nós temos é o texto em grego. E eles não passaram no Concílio de Jâmina como considerados canônicos. Alguns autores não levam em consideração esse livro. Um deles, por exemplo, é Flávio Josefo, nosso historiador judeu, que vai se basear no comecinho do primeiro livro de Macabeus e ele mesmo abandona o primeiro livro de Macabeus como referência. E aí vem a questão, não, então por que a igreja usa? A citação mais antiga que nós temos do livro de Macabeus é feita por São Clemente de Alexandria, já né, no começo do século III, ou seja, anos 290 e 80, alguma coisa. Ele fala que os livros de Macabeus, o primeiro e o segundo, são canônicos. E indo na mesma linha que ele, Orígenes vai falar a mesma coisa, Santo Agostinho vai falar a mesma coisa, Tertuliano vai falar a mesma coisa. A gente vai ver uma série de padres da igreja e escritores cristãos, como é o caso de Orígenes e Tertuliano, utilizando o primeiro Macabeus e o segundo Macabeus como livro canônico. E nenhum deles cita terceiro e quarto Macabeus. Ou seja, fica muito claro pra gente que os cristãos dos primeiros séculos levavam em consideração o primeiro Macabeus e o segundo Macabeus. Mas não levavam em consideração terceiro e quarto Macabeus. Então a igreja confirma isso em todos os seus concílios. Primeiro Macabeus e segundo Macabeus são livros canônicos. Terceiro e quarto não. Né? Porque nós sempre olhamos para a comunidade dos primeiros cristãos dos primeiros séculos. Eles que são referência pra gente, os padres da igreja. Não são os judeus. Né? E aí os protestantes eles olham pro judeu. Não, mas o que os judeus querem? E aí eles vão descartar primeiro e segundo Macabeus, considerando eles apócrifos. E mesmo assim, o protestante sério, desses protestantes bosta aí que não sabe o que tá falando, não. Protestante sério. Um protestante sério,
ele vai reconhecer o primeiro livro e o segundo livro de Macabeus como apócrifo, mas um livro de muita teologia e de muita informação histórica importante para ele. Não é à toa que o próprio Martim Lutero, quando ele escreve a tradução bíblica dele, ele traz esses dois livros em anexo. Ele fala, é apócrifo, mas eu tô botando na Bíblia junto aqui porque vale a pena ler. Certo? Porque realmente são livros que vale a pena ler. Mas a igreja firma isso pra gente. Diferente de algumas igrejas ortodoxas orientais que vão considerar a terceira e quarta Macabeus como canônico também. Mas aí já é loucura, vamos deixar eles de lado aqui. O importante é, na igreja católica apostólica romana, primeiro e segundo Macabeus são canônicos. Certo? Como eu disse, são livros independentes. Então não tente, por causa do título, pensar eles como partes. Eles são livros independentes. Eles poderiam ter outros nomes. Né? Então, por exemplo, primeiro Macabeus podia ser a história de Matatias. Segundo Macabeus poderia chamar a Carta aos Egípcios. Carta aos Ptolomaicos. O terceiro podia ser a Revolta dos Ptolomaicos. E o quarto podia ser um discurso sobre... Eles poderiam ter títulos diferentes, entendeu? Por isso que eu brinquei com o negócio do Thor, Homem de Ferro, Capitão América. Né? Um universo diferente ali, dentro do mesmo contexto. Quem é o autor do livro Macabeus? Não sabemos, mas provavelmente alguém que viveu na época de Nicanor. Por quê? Porque ele é extremamente helenizado ao mesmo tempo em que ele é extremamente judeu. Em que sentido? Ele usa muitas coisas helenistas, mostrando que ele já está embebido numa cultura, por mais que ele esteja sendo nacionalista e patriotista, defendendo o judaísmo, ele já está contaminado pelo contexto helênico. Em que sentido? A maneira dele escrever já é muito de historiador grego. Né? Parece, inclusive, algumas pegadas que ele faz, parece muito o jeito do Heródoto de fazer história, né? O desejo dele de compilar a coisa parece muito um historiador grego. A noção cosmopolita dele, a noção dele de tentar afirmar a dinastia, a maneira como ele explica ali o nível internacional, intercontinental, por mais que ele manje muito pouco do que tem fora do país dele, ele comete até umas gafes, inclusive, nesse sentido. Em contrapartida, ele é alguém que pratica muitos semitismos, ele usa muitos termos muito próprios dos judeus ali, a maneira como ele trata Deus, por exemplo, ele evita falar Deus, né? Ele vai chamar o tempo inteiro de Senhor, Adonai, ou de Deus dos céus, o próprio céu, Shamaim, mas ele vai evitar falar o nome de Deus. Né? Ele faz muita alusão a livros bíblicos, ele brinca com os nomes do Senhor e ele faz citações bíblicas muito próprias de um texto semita. O que faz a gente pensar que o autor do primeiro livro de Cabeça aqui, provavelmente ele já era alguém da escola dos saduceus, que já estava surgindo ali naquela época. Né? Um desejo ardente por seguir a Torá, uma renúncia por tradição oral, uma objetividade mais material, quase política da fé, né? Sem se importar com os aspectos espirituais, isso vai ser próprio do fariseu. Né? A gente vai ver isso mais na segunda Macabeus do que na primeira, e por aí vai. Ah, mas isso quer dizer então que ele não é um livro confiável? Pelo contrário, ele é um livro extremamente confiável. Manipulado, propagandista, típico de alguém que está embebido ali e está tomando um partido. Mas que historiador que não toma um partido quando conta uma história? Não é por esse motivo que na língua portuguesa a palavra história com E deixou de existir? Porque a gente falava, história com H é quando é verdade, história com E é quando é historinha. A verdade é que toda história é uma historinha. Em que sentido? Ninguém está contando a verdade 100% verdadeira. Ele sempre está contando o ponto de vista dele, puxando a brasa para a sardinha dele. E é exatamente o que o primeiro Macabeus faz. Ele defende o João Ricano como se o governo dele fosse um governo válido, e ele defende o povo judeu com unhas e dentes. Mas ele toma alguns partidos, por causa disso ele toma alguns partidos que fazem ele cometer erro. Ele não tem a mínima noção da cultura estrangeira, e quando ele fala, ele comete erros. Isso não faz o livro dele ser menos histórico. Tá? E mais um detalhe. Lembra que eu tinha falado no episódio passado o quanto os livros de Tobias e de Esther, que são considerados midraxes, são literariamente bem escritos. Esse livro, ele é pessimamente literariamente bem escrito. Apesar dele usar algumas coisas muito próprias dos gregos, que é fazer citações épicas em versos no meio do texto e tudo, alguns helenismos, né, nesse sentido, ele tem uma escrita muito pobre. Por exemplo, ele vai juntando as palavras com conjunções, né, do tipo kai, que em grego quer dizer e. Ele vai falando kai nanana, e kai nanana, e kai tanana, e kai tanana.
Só que essa batida do cai, que em português fica é mais escrita. Não há preocupação de alguém que escreve Judite, Esther, Tobias, que a gente viu, que não vai repetir essa conjunção, vai procurar outras conjunções. Então, mas também, não só. Entendeu? Essa martelada dele do mostra que ele é alguém que não estava com uma preocupação estética. Ele realmente estava querendo fazer história. Defendendo o lado dele, mas ele realmente estava querendo fazer história. E isso faz ele ser confiável, historicamente, pra gente. Mais do que os outros livros que eu falei para você, que a igreja não bateu o martelo se é história ou não. Os Macabeus, pelo contrário, a gente pode bater o martelo. Não sei se há uma batida de martelo oficial da igreja nesse sentido, que não tem necessidade, mas enfim, os Macabeus a gente pode afirmar, aconteceu do jeito que tá. Talvez puxando a brasa do sardinha, exagerando números, próprio de judeu fazer isso, né? Arredondando números para ficar com um número místico, mas aconteceu do jeito que aconteceu, certo? Porque a coisa tá mal escrita para ser artifício literário. Talvez esse que eu tô falando aqui, que em grego é kai, não fique tão claro, porque todo tradutor, na hora que ele traduz, ele dá uma limpada no texto, né? Então o texto não vai estar mal escrito em português, né? Mas saiba que isso existe. Dito isso, vamos lá. Esse texto, o de 1 Macabeus, ele tem 16 capítulos. Tá? 16 capítulos. O primeiro capítulo vai falar sobre Alexandre Magno e vai contextualizar aqui do jeito que eu contextualizei, só que de uma maneira mais incompleta, porque ele está pressupondo que o pessoal sabe o que é o mundo ao redor deles, na época, né? O segundo capítulo vai trazer a revolta de Matatias. E aí termina a revolta dele. O terceiro capítulo, até o 9º, vai contar a história de Judas Macabeus. Ou Judas Macabeu. Do capítulo 9 até o capítulo 12, a gente vê a revolta de Jonatas. E do capítulo 13 até o 16, a gente vê a revolta de Simão e o advento de João Ricardo como rei. E aí termina a nossa história. E aí a gente vai para a 2 Macabeus, que vai recontar a história do começo. E aí outro rolê, esquece esse filme. Vamos ficar com essa franquia aqui primeiro, certo? Então, sem mais delongas, até porque eu já me delonguei por demasiado. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa de falar, das coisas que eu tinha listado para falar. Tem o fato de que o Flávio Josefo ele não considera os últimos capítulos desse livro, né? E aí alguns falam que os últimos capítulos desse livro são mentira, porque o Flávio Josefo não fez isso, mas a crítica moderna já viu vários outros motivos pelo Flávio Josefo só ter usado o livro um pedaço. Alguns dizem que ele só tinha um pedaço desse livro, ele tinha o livro inteiro, por isso que ele só usou um pedaço. Outros vão falar que ele usa só um pedaço porque ele tinha uma fonte principal em que ele confiava, então ele só pegou o que não tinha na fonte dele, que é aqui. E aí tem outras interpretações. Então, assim, esse argumento de que esse livro não é confiável porque o Flávio Josefo não quis usá-lo inteiro já caiu por terra no mundo acadêmico, tá? A literatura atual já derruba isso aí. Vamos lá. Alexandre, o Macedônio, filho de Filipe, já reinava na Grécia quando saiu da terra dos Ceteus e derrotou Adário, rei dos persas e dos medos. Travou numerosas batalhas, conquistou muitas fortalezas e matou os reis da terra. Chegou até os confins do mundo e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. É aqui a história que eu contei para vocês. A terra emudeceu diante dele, seu coração se exaltou e ele se ensoberbeceu. Aqui o autor está se referindo ao fato de que Alexandre o Grande ele chegou no nível que ele estava tão imbatível que ele começou a aceitar honras divinas. Ele se considerava um semideus, né? Ele se considerava da descendência de Hércules, que era um deus. Mas Hércules é um herói, é um semideus. Não, depois de realizar os castigos, ele se acende os 12 trabalhos, ele se acende à divindade e é desenhado no céu como constelação. Ele vira um deus. Então, Alexandre ele se considerava descendente de um deus. Então, ele aceita algumas honras divinas. E o autor vê aqui o motivo da queda dele, o fato dele ter se achado um deus. Seu coração se exaltou e ele se ensoberbeceu. Mobilizou um exército poderosíssimo e subjugou os territórios e os soberanos das nações, obrigando-os a lhe pagarem tributo. Certo dia ficou doente e percebeu que ia morrer. Chamou seus altos oficiais, aqui a gente sabe que ele ficou doente, ele foi envenenado, e a gente sabe que essa história de que ele chamou os oficiais é conversa dos oficiais que depois dividiram o território dele, né? Chamou seus altos oficiais, que tinham sido seus companheiros desde a juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o reino. Alexandre reinou durante 12 anos e morreu. Ele reinou um pouquinho mais do que isso, mas o autor arredonda, a gente vai ver ele fazer muito arredondar para ficar no número
cabalístico, podemos assim dizer, né? Então ele quer o número 12. O número 12 é a ideia de totalidade e tal, né? Então ele arredonda para 12, mas foi um pouquinho mais do que 12. Seus oficiais assumiram o poder, cada um no seu lugar. Após a morte dele, todos cingiram o diadema e depois deles os seus filhos, por muitos anos, e os males se multiplicaram na terra. Então vai tendo as descendências dessas novas gerações aí de generais de Alexandre. E é nesse sentido que vão vir os Seleucidas, descendentes de Seleuco, e aí Antíoco IV, que vai ter a nossa revolta aqui. Vamos lá. Deles saiu aquela raiz perversa, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que estivera em Roma como refém, e que tornou-se rei no ano 137 do reino dos gregos. Por aqueles dias saíram de Israel homens iníquos, que persuadiam a muitos, dizendo: vamos fazer aliança com as nações que estão ao nosso redor, porque desde que nos isolamos, muitos males nos aconteceram. Essa proposta parecia boa. Ele conta aqui que existia um rei Antíoco. Esse rei foi levado prisioneiro pelos romanos, então já tem uma treta com os romanos aqui já, né? E aí governou no lugar dele Antíoco Epífanes. É esse que é o nosso vilão da história aqui, né? E aí ele fala que os judeus, vendo ali Roma e os Seleucidas e os egípcios crescendo em poder, né? Eles começam a falar, pô, vamos fazer parceria com essas nações aqui. Algo que a gente já viu nas escrituras que é visto com maus olhos, porque isso pressupõe a abertura de cultura, intercâmbio religioso e, consequentemente, idolatria. Alguns do povo resolveram ir ter com o rei, e este deu-lhes permissão para adotarem os costumes dos gentios. Construíram em Jerusalém um ginásio ao modo dos gentios. Um ginásio de atividades olímpicas gregas. Né? Disfarçaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada, e ajuntando-se aos gentios e vendendo-se para praticarem o mal. Então, se eu tenho ali um ginásio, eu tenho esportes. Se eu tenho esportes, eu estou pedindo cidadania grega. Se eu estou pedindo cidadania grega, eu misturo, me caso com as filhas deles, eles com as minhas filhas, etc. E se eu tenho esportes, eu pratico os esportes nu, que era assim que os esportes eram praticados, né? E se eu pratico os esportes nu, seria bom eu não me circuncidar. E aí já para a circuncisão aqui, ó, a coisa só está piorando. E vai piorar, vamos lá. Quando a seus olhos o reinado estava consolidado, Antíoco se propôs reinar também na terra do Egito, pretendendo dominar nos dois reinos. Então Antíoco está se voltando agora contra Ptolomeu, né? Travou o combate contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual ficou com medo de enfrentá-lo e fugiu, deixando pelo chão muitos feridos. Antíoco tomou as cidades fortificadas e saqueou as riquezas da terra do Egito. Voltou então, depois de ter submetido o Egito, no ano 143, e subiu contra Israel e Jerusalém com um possante exército. Entrou no santuário com arrogância e apoderou-se do altar de ouro e do candelabro com seus acessórios. Também levou a mesa da apresentação dos pães, as vasilhas para as libações e os copos e as taças de ouro, o véu e as coroas e toda a decoração de ouro que estava na fachada do templo. Tudo ele saqueou, levou a prata e o ouro, os objetos de valor e mesmo os tesouros escondidos que pôde encontrar. Roubando tudo, voltou para sua terra, depois de uma grande carnificina e tendo proferido palavras de extrema arrogância. Houve grande luta em Israel, em todo o seu território. Aí, aquele helenismo que eu falei, né? Do nada uma poesia. Gemeram príncipes e anciãos, moças e jovens perderam o vigor, alterou-se a beleza das mulheres, todo esposo entoou lamentações, ficou de luto a que estava no leito nupcial, a terra tremeu por causa dos seus habitantes e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. Então aqui a gente viu que ele deu um limpa, saqueou o templo, coisa que não é feita desde a época de Nabucodonosor. E que o templo já tinha sido reconsagrado por Esdras e Neemias e que as coisas que Nabucodonosor roubou, inclusive, voltaram para o templo. Aqui a gente vê mais uma vez o templo ser saqueado. 2 anos depois, o rei enviou às cidades de Judá o chefe dos impostos, o qual entrou em Jerusalém com um grande exército. Dirigiu aos habitantes falsas palavras de paz e acreditaram nele. Foi quando caiu sobre a cidade de repente, aplicando-lhe violento golpe e fazendo perecer muita gente em Israel. Tomou os despojos da cidade e incendiou-a e destruiu suas casas e as muralhas ao redor. Levaram prisioneiras mulheres e crianças e apoderaram-se do gado. Em seguida, reconstruíram a cidade de Davi com alta e sólida muralha e torres possantes, tornando-a sua cidadela. Nela, instalaram uma gente perversa, homens iníquos que aí se fortificaram.
acumularam armas e víveres, e reunindo os despojos de Jerusalém, aí os depositaram. Desse modo, tornaram-se uma grande armadilha contra nós. Então, o que eles fizeram? Em primeiro lugar, naquele primeiro saque ao templo, as muralhas da cidade já tinham sido derrubadas. Então, aquelas muralhas que a gente viu Neemias fazer já foram todas derrubadas. De novo, é uma cidade desprotegida, de baixa qualidade. Agora, eles vão elevar Jerusalém, a colônia deles ali. Né? Elevar. E aí, o que eles fazem? Eles chegam, atacam a cidade e pegam a cidade de Davi e constrói ali uma cidade fortificada, tornando a Jerusalém não murada um vilarejo submetido a eles. Aqui é a construção da fortaleza do Acra, que vai ser dominada por eles, né, e é de onde eles vão controlar Jerusalém, fazendo com que essa Acra seja basicamente uma cidade-estado, nos moldes helênicos que a gente pode ver, né, independente, né, e que controla Jerusalém e impõe em Jerusalém os modos gregos. Mais uma vez, o autor mete uma poesia aqui. Tornou-se aquilo uma emboscada para o santuário e um adversário maléfico para Israel em todo o tempo. Derramaram sangue inocente em redor do santuário e macularam o lugar santo. Fugiram por causa deles os habitantes de Jerusalém, e a cidade tornou-se moradia de estrangeiros. Sião tornou-se estranha à sua própria gente, e seus próprios filhos a abandonaram. Seu santuário ficou desolado como um deserto. Suas festas se transformaram em luto, seus sábados em vergonha e sua honra em nada. Como fora grande a sua glória, multiplicou-se a sua ignomínia, e a sua exaltação se converteu em luto. Então, o que vai acontecer? O povo, basicamente, submeteu aos gregos, muitos ali do império vão começar a morar ali naquela província, né? Por causa dos trabalhos ali que a própria a cidadela do Acra pede, e alguns fugiram dali. Então, assim, a cidade, né, tá arrebentada. O rei Antíoco, e aqui nós estamos falando de Antíoco IV, né, mandou por escrito a todo o seu reino que todos formassem um só povo, e cada um renunciasse à sua própria lei. Todas as nações se acomodaram à palavra do rei Antíoco, e muitos de Israel consentiram na religião dele, começando a sacrificar aos ídolos e a profanar o sábado. Aquela ideia, ele quis padronizar o padrão helênico ali, né? Então ele começa a misturar as religiões, porque aí assim ele consegue dominar melhor, né? Então, Haddad, Baal e Zeus são o mesmo Deus. Vamos seguir a mesma religião, que aí a gente fica dominado. E com isso muitos judeus passam a seguir essa loucura. Né? Então a gente vai ver muitos judeus que vão criar nas suas casas os larários, os altares para as divindades, no qual se oferece comida ali para os ídolos, né? Montar ali as suas estátuas, seus ídolos, seus deuses presos, né? E queimar incenso, não mais no santuário, mas na sua própria casa, nas praças e etc. E isso é abominável para o olho, sobretudo de um saduceu, que é o autor do livro aqui, né? Isso é terrível, né? E vai chegar num nível em que os samaritanos, ali no Monte Gerizim, né, por exemplo, vão construir uma estátua de Zeus dentro do templo. Então, dentro do templo do Monte Gerizim vai ter uma estátua de Zeus. Uma imagem de Zeus. Um ídolo. Essa loucura. É nesse nível, assim. Você vê um deus estrangeiro, né? Nessa maluquice aqui que o rei tá fazendo e que o povo, para ter uma vida cômoda, tá aceitando. E o autor tá descendo o pau aqui neles. Vamos lá. Além disso, o rei mandou decretos por meio de mensageiros a Jerusalém e às cidades de Judá para que adotassem as leis das nações da terra. Ficavam proibidos os holocaustos, sacrifícios e expiações no templo de Deus, e deviam profanar os sábados e as festas, e macular o santuário e as pessoas consagradas. Por outro lado, deviam levantar altares e templos e ídolos, e imolar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncisos e profaná-los com todo tipo de impureza e contaminação, de modo que viessem a se esquecer da lei e a mudar todas as suas observâncias. Você pega o livro de Levítico e rasga ele no meio, né? E todo aquele que não agisse de acordo com a palavra do rei Antíoco seria morto. Foi nesses termos que ele escreveu a todo o seu reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que uma após a outra oferecessem sacrifícios. Muitos do povo se uniram a eles, todos que haviam abandonado a lei do Senhor e praticaram o mal na terra. Assim obrigaram Israel a se esconder
e a permanecer em lugares de refúgio. No dia 15 do mês de Casleu, do ano de 145, Antíoco levantou sobre o altar dos holocaustos a abominação desoladora. Eles tinham feito isso no Monte Gerizim, agora a mesma coisa no Templo de Israel. Em cima do altar do holocausto de Israel, ele colocou uma estátua de Zeus. Que para o autor é tão pesado de falar que ele chama de abominação desoladora. Né? Para ele é o ídolo mais terrível, que é essa estátua de Zeus, Júpiter, que ao mesmo tempo é uma estátua de Baal, que ao mesmo tempo é uma estátua de Haddad. Então todos os inimigos do Deus de Israel sobre o altar dele, juntos, é a abominação desoladora. A gente vai ver muito Daniel falar disso na sua profecia, né? O que faz a gente entender que o livro de Daniel ele não se passa durante a época da Babilônia, mas durante essa época aqui, que é as coisas que ele descreve, né? E ele fala dessa abominação aqui terrível, né, no templo. Também pelas cidades de Judá, ao derredor, ergueram-se altares e queimavam incenso diante das portas das casas e das ruas. Aquilo que eu falei, né? Os livros da lei que fossem descobertos, eles os rasgavam e lançavam ao fogo. Onde quer que fosse encontrado um livro da aliança numa casa, ou se alguém estivesse seguindo a lei, o decreto do rei condenava-o à morte. Então, nota, um saduceu aqui preocupado porque a Torá está sendo queimada e a Torá não está sendo seguida. O saduceu é muito ferrenho com essa coisa da Torá. Os livros históricos, os outros livros, os Ketuvim, nem interessam tanto. O importante são os livros da lei. Isso para um saduceu, né? E ele vê que os livros da lei estão sendo perseguidos. Porque um fariseu ele ainda pode ver a importância da tradição oral, dos ensinamentos orais. Né? O saduceu, ele... Não, peraí, o que importa é só a lei, e a lei está sendo queimada. Como tivessem o poder, infligiam isso a Israel, a todos os que fossem descobertos mês por mês nas várias cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam sacrifícios no altar que for erguido sobre o altar dos holocaustos. Abominação desoladora aqui de Zeus, né? As mulheres que haviam circuncidado seus filhos eram punidas de morte, segundo o decreto, sendo seus filhinhos estrangulados, as casas destruídas e os mortos também os que haviam praticado a circuncisão. Todavia, muitos em Israel permaneceram firmes, decididos intimamente a não comerem nada impuro. Preferiam morrer a se contaminar com esses alimentos, profanando a aliança sagrada. De fato, muitos morreram. Assim, ira terrível desencadeou-se sobre Israel. Aqui termina o capítulo 1, mostrando esse cenário terrível. Capítulo 2, agora ele vai trazer pra gente o Matatias, que é esse primeiro personagem importantíssimo que a gente tem aí. Naqueles dias surgiu Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da descendência de Joiaribe, o qual saiu de Jerusalém para estabelecer-se em Modim. Tá vendo? O autor ele tenta explicar que sim, ele é sacerdote, e ele pode ficar como rei e sacerdote ao mesmo tempo, porque ele é judeu e levita ao mesmo tempo, não tem problema. Outros de outras linhas não vão aceitar isso não, e vão falar que isso é mentira. Então, assim, o primeiro Macabeus ele é muito favorável à dinastia dos Hasmoneus, tá? Ele tinha 5 filhos, João, cognominado Gadi, Simão, chamado Tazi, Judas, conhecido como Macabeu, Eleazar, chamado Auarã, e Jonatas, chamado Afus. Vendo as blasfêmias que se cometiam em Judá e em Jerusalém, Matatias disse: Ai de mim! Por que fui nascer? Para ver a ruína do meu povo e a destruição da cidade santa? Todos ficaram sem ação, enquanto ela era entregue às mãos dos inimigos e o santuário às mãos dos estrangeiros. E aí aqui uma poesia do nada aqui na boca do Matatias. Seu templo tornou-se como um homem desonrado, os adornos de sua glória foram levados como presa de guerra, seus jovens mortos pela espada dos inimigos. Que nação não herdou parte do seu reino e não se apoderou dos seus despojos? Todos os seus enfeites foram roubados. Aquela que era livre tornou-se escrava. Vede o nosso santuário, nossa beleza e nosso orgulho está devastado, profanado pelas nações. Para que ainda viver? Volta a história normal. Matatias rasgou suas vestes e seus filhos. Eu mudei uma vírgula e cometi um assassinato. Aqui, ó. Matatias rasgou suas vestes e seus filhos com ele. Matatias rasgou suas vestes, vírgula, e seus filhos com ele. Então os filhos também rasgaram as vestes. Agora, se eu falo que Matatias rasgou suas vestes e seus filhos, ele matou os 5 filhos aqui e acabou a história, né? Cobriram-se com panos de saco e choraram amargamente.
Os funcionários do rei, que vinham da parte dele para obrigar a apostasia, chegaram a Modim para os sacrifícios. E muitos de Israel aderiram a eles. Matatias e seus filhos também compareceram. Os que vieram da parte do rei disseram a Matatias: Tu és o chefe ilustre e grande nessa cidade, apoiado por filhos e parentes. Toma, pois, a dianteira e cumpre a ordem do rei, como fizeram todas as nações e os cidadãos de Judá, e os que permaneceram em Jerusalém. Assim sereis contados tu e teus filhos entre os amigos do rei, e sereis recompensados tu e teus filhos com ouro e prata e numerosos presentes. Matatias replicou em voz alta: Mesmo que todas as nações que moram nos domínios do rei obedeçam a sua ordem, afastando-se cada uma da tradição de seus antepassados para se conformarem às determinações do rei, eu, meus filhos e parentes, continuaremos fiéis à aliança dos nossos pais. Que o Senhor nos seja propício, para que não abandonemos a lei das nossas tradições. Não obedeceremos às ordens do rei, desviando-nos da nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Mal acabara de dizer essas palavras, um judeu, adiantando-se à vista de todos para sacrificar sobre o altar de Modim, segundo a ordem do rei. Vendo isso, Matatias inflamou-se de zelo e suas entranhas estremeceram. No impulso de justa indignação, avançou sobre o apóstata e trucidou sobre o altar. Matou também o funcionário do rei que obrigava a sacrificar e destruiu o altar. Agiu assim pelo zelo da lei, como fez Finéias a Zambri, o filho de Salom. Imediatamente Matatias saiu gritando pela cidade: Todo aquele que tem zelo da lei e quer permanecer na aliança, saia daqui e me siga. E fugiu então ele e seus filhos para as montanhas, deixando na cidade tudo que possuíam. Ele vai montar um pequeno batalhão nas montanhas para depois vir atacar. Então, no ápice ali de eu não vou fazer isso, ele viu um judeu indo e fazendo. Ele voou, matou o judeu, matou o cara que estava obrigando a fazer. Os dois eram judeus, mas ele matou os dois e começou a rebelião. Num ato ali de violência, de loucura, do jeito que toda rebelião começa, né? Muitos que buscavam a justiça e o direito desceram para o deserto e aí se estabeleceram. Eles, seus filhos, suas mulheres, seus rebanhos. Agravou-se o sofrimento deles. A gente vê aqui meio que um paralelo com a história de Davi se refugiando com o povo nas montanhas, nas cavernas, como se ele fosse um novo Davi, né? Então, assim, o quanto você insiste nesse ponto aqui para tentar afirmar os Hasmoneus como linhagem davídica. Foi denunciado aos oficiais do rei e à guarnição que estavam em Jerusalém, na cidade de Davi, que alguns tinham rejeitado o decreto real e haviam descido para os esconderijos no deserto. Muitos desses homens do rei correram atrás deles e os alcançaram. Acamparam junto deles e prepararam-se para atacá-los em dia de sábado. Disseram, pois, a eles: Agora basta. Saí, obedecer à ordem do rei, tereis a vida salva. Os judeus responderam: Não sairemos, nem tampouco obedeceremos à ordem do rei, profanando o dia de sábado. Começou então o ataque. Eles, porém, não reagiram, não atiraram uma única pedra, nem mesmo fecharam a entrada dos seus esconderijos. Disseram apenas: Morramos todos em nossa integridade, o céu e a terra são testemunhas de que nos matais injustamente. Então os caras foram espertos, né? Cercaram eles no dia de sábado porque sabiam que eles não iam reagir. Porque não pode lutar no dia de sábado. E eles preferiram morrer do que contra o sábado. Eles não fizeram nada no sábado. E deixaram-se morrer. Deixaram-se matar. Assim mesmo, os homens do rei os atacaram naquele sábado, e eles morreram com suas mulheres, seus filhos e seus rebanhos, cerca de 1000 pessoas. O clima de exaltação do martírio, do morrer pela fé que tem em Macabeus é muito bonito. E alimentou muitos primeiros cristãos que estavam sendo assassinados pura e simplesmente por serem cristãos. Então, eles viam no livro de Macabeus um conforto para a alma. E o segundo livro de Macabeus insiste ainda mais nessa temática do martírio, né? Então, assim, é ainda mais forte. Né? Mas vamos lá. Quando souberam do que aconteceram, Matatias e seus amigos choraram amargamente por eles. Comentaram, porém, entre si: se todos fizermos como fizeram os nossos irmãos e não lutarmos contra as nações por nossas vidas e por nossas tradições, eles em breve nos eliminarão da face da terra. Tomaram por isso a seguinte decisão: se alguém vier atacar-nos em dia de sábado, nós o enfrentaremos. Assim não morreremos todos como morreram nossos irmãos em seus esconderijos. Aquela coisa que eu falava no capítulo passado de que Deus faz justiça, aqui eles decidiram: olha, não dá, na situação que tá, a gente vai ter que fazer justiça. Mesmo furando o sábado, se for preciso. Nós precisamos lutar. Nós vamos lutar. A gente repara que o livro de Macabeus é um livro bem mais político. Apesar de ser bastante teológico, ele é muito político também nesse sentido. É um livro sobre rebelião. Né? É um livro sobre colocar a mão na arma e fazer acontecer você mesmo, né?
Afinal, são tempos terríveis aqui, né? Que tem gente literalmente sendo assassinada. Uniu-se então a eles o grupo dos assideus, homens corajosos de Israel, todos apegados à lei. Enfim, todos que queriam escapar de tais males vieram unir-se a eles, reforçando o seu movimento. Assim organizaram um exército e começaram na sua ira a bater os pecadores e no seu furor a golpear os ímpios. Os outros fugiram procurando refúgio entre os gentios, e Matatias e seus amigos fizeram incursões pelos países, destruindo os altares e circuncidando à força os meninos incircuncisos que encontraram no território de Israel. Isso aqui é muito engraçado, né? Que dali é judeu, pega ele, corta a pelinha do saco dele, agora solta, pá. Então começaram a circuncidar à força, né? Assim, perseguindo esses soberbos, e sua campanha começou a alcançar sucesso. Defenderam a lei diante da prepotência dos gentios e dos reis e não deixaram os pecadores levantar-se. Agora, do nada, uma poesia. Entretanto, aproximava-se a morte de Matatias e ele falou aos filhos: agora estão prevalecendo a soberba e o castigo. É o tempo da ruína e da explosão da cólera. Portanto, meus filhos, sede zelosos em cumprir a lei e empenhai vossas vidas pela aliança dos vossos pais. Lembrai-vos dos feitos dos nossos antepassados que fizeram em suas gerações, e ganhareis glória imensa e renome eterno. Acaso Abraão não foi fiel na prova e por isso considerado justo? José, submetido à angústia, guardou o mandamento e tornou-se senhor do Egito? Finéias, nosso pai, abrasado no zelo de Deus, recebeu o testamento de um sacerdócio eterno? Josué, cumprindo a palavra do Senhor, tornou-se juiz em Israel? Caleb, dando testemunho na Assembleia do Povo, tomou parte na herança? Davi, pela sua piedade, conseguiu o trono de rei para sempre? Elias, cheio de zelo pela lei, foi arrebatado para o céu? Ananias, Azarias e Misael, por terem crido, foram libertados das chamas? Daniel, pela sua integridade, foi libertado da boca dos leões? E assim, repassando geração por geração, compreender que jamais desfalecerão os que esperam em Deus. Não temais as ameaças dos pecadores, pois sua glória está no esterco e nos vermes. Hoje se exaltam e amanhã desaparecem, pois voltarão ao pó de onde vieram e seu projeto fracassará. Meus filhos, sede fortes e agi valentemente segundo a lei, pois nela sereis gloriosos. Encerra aqui poesia, termina a despedida do Nicanor, do Matatias. Aí está Simão, vosso irmão, que é um homem ponderado, obedeceis sempre a ele, como a vosso pai. Judas Macabeu, valente desde moço, vai ser o vosso comandante. Ele dirigirá a guerra do povo. Atraí para vós todos os cumpridores da lei e assegurai a desforra do vosso povo. Retribui aos gentios aquilo que vos fizeram, observando sempre os preceitos da lei. Aqui ele nomeia Judas como o grande general, que Judas vai ser o herói que dá até o nome para o livro, né? Mas Simão como o herdeiro, que é de Simão que vai vir João Ricanor, tá vendo? Ele tá no partido aqui da dinastia dos Rasmoneus, né? Depois de os ter abençoado, Matatias reuniu-se a seus pais. Morreu no ano de 146 e foi sepultado no sepulcro da família em Modim. Todo Israel o pranteou com grande lamentação. E aí começa o capítulo 3 e até o capítulo 9 a gente vai ver o Judas Macabeu ganhando várias batalhas. Esse grande herói, esse grande general, praticamente um novo Davi, ele, né? E a gente vai ver isso tudo nos próximos capítulos agora. Então vamos lá. Em lugar de Matatias surgiu Judas, chamado Macabeu. Deram-lhe apoio todos os irmãos e todos os que tinham ficado do lado de seu pai e que combatiam com entusiasmo por Israel. Do nada uma poesia. Ele expandiu a glória do seu povo, revestiu a couraça como um gigante, empunhou suas armas de guerra e travou combates, protegendo o acampamento com a sua espada. Por suas façanhas parecia um leão, um filhote de leão rugindo sobre a presa. Paralelo com o que Jacó falou de Judá, e ele é Judas, né? Perseguia os ímpios que rastreava e metia fogo nos que perturbavam seu povo. Escondiam-se os ímpios com medo dele, e todos os malfeitores foram tomados de pânico. Por seu intermédio, a salvação foi levada ao bom termo e causou dissabores a muitos reis. A Jacó, porém, alegrou-se com suas façanhas, e sua memória será para sempre abençoada. Ele passou pelas cidades de Judá, daí exterminando os injustos e afastando de Israel a ira. Sua fama chegou até os confins da terra, porque ele reuniu os que estavam perecendo. Termina aqui poesia. Toma agora vários parágrafos de prosa explicando o que ele fez. Vamos lá.
Apolônio mobilizou os gentios e um forte contingente da Samaria para lutar contra Israel. Informado disso, Judas saiu ao seu encontro, derrotou e o matou. Muitos caíram feridos e os sobreviventes fugiram. Apoderando-se dos seus despojos, Judas ficou com a espada de Apolônio e daí em diante passou a lutar sempre com ela. Entretanto, Serom, o chefe do exército da Síria, soube que Judas tinha reunido em torno de si grande número de homens fiéis dispostos a sair para o combate e disse: "Vou ficar famoso e ganhar prestígio no reino, vencendo Judas e seus companheiros que desprezam a palavra do rei." Partiu, pois, e com ele subiu um exército poderoso de ímpios para ajudá-lo a tirar desforra dos israelitas. Ele avançou até a subida de Bet-Horon, onde Judas foi enfrentá-lo com pouca gente. À vista da multidão que vinha contra eles, disseram os homens de Judas: "Como poderemos nós, tão poucos, lutar contra tamanha e tão aguerrida multidão? Ainda mais que estamos hoje extenuados e em jejum." Respondeu Judas: "Não é difícil que muitos caiam nas mãos de poucos, pois não faz diferença para o céu salvar com poucos ou salvar com muitos." Isso é muito bonito. Não interessa se a gente é muito ou pouco, porque não faz diferença para o céu salvar com muito ou salvar com pouco. Não interessa se você é bom ou ruim, se Deus vai te usar. Porque Deus trabalha com instrumentos insuficientes ou com instrumentos mais do que preparados. Papa Bento XVI falou, né? "Consola-me o fato de Deus trabalhar com instrumentos insuficientes." O maior teólogo que o último século teve, né? Então, porque para Deus não faz diferença se o instrumento é insuficiente ou mais do que suficiente. Deus salva. "Pois a vitória na guerra não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. Eles vêm contra nós, transbordando de insolência e impiedade, para exterminar a nós, nossas mulheres e nossos filhos e levar tudo o que temos. Nós, porém, lutamos para defender nossas vidas e nossas leis. O próprio Senhor os esmagará diante de nós, não tenhais medo deles." Tendo terminado de falar, Judas atirou-se de improviso contra os inimigos. E Serom e seu exército foram esmagados. Os homens de Judas perseguiram-nos pela descida de Bet-Horon até a planície, e cerca de 800 inimigos pereceram, e sobreviventes escaparam para a terra dos filisteus. Esse 800 aqui é um número pouco confiável, porque o nosso autor aqui ele gosta de exagerar nos números e arredondar os números, mas tudo bem. Então Judas e seus irmãos começaram a ser temidos e os gentios ao redor passaram a ter medo deles. Sua fama chegou até o rei, pois todas as nações comentavam as batalhas de Judas. Então aqui a gente já vê duas vitórias de Judas. A primeira contra Apolônio, no qual ele pega a espada, agora a lendária espada de Apolônio é a lendária espada de Judas, típico RPG, né, no qual você pega a espada do chefão ali e passa a ser sua, né? E depois o Serom falou, pô, se eu mato esse revolucionário aqui, eu ganho moral com o rei. Típica ideia de qualquer pessoa que está querendo subir ali na caça da corte é novo. Eu quero ganhar uma batalha para eu ganhar nome, para eu ganhar favores. Eu vou lutar contra Judas Macabeu e vou ganhar poder aqui, né? Foi lá e tomou um pau. Então, primeiras vitórias contra Apolônio e Serom. Outras vitórias surgirão. Vamos lá. Ao ouvir esses comentários, Antíoco ficou furioso, mandou reunir todas as forças do seu reino, um exército poderosíssimo. Todas as forças, exagero. Antíoco estava tramando várias batalhas ao mesmo tempo. Ele estava enfrentando o Egito e os romanos. Ele não ia mobilizar tudo contra um grupinho de revolucionários judeus, né? Mas provavelmente ele mandou algumas tropas, e já é material suficiente para o nosso autor dar uma exagerada aqui. Mas ele aumenta, mas não inventa. Então a gente sabe que o Antíoco ficou preocupado aqui, né? Então vamos lá. Abriu o seu tesouro e distribuiu 1 ano de soldo às tropas e ordenou-lhes que ficassem de prontidão. Percebeu, porém, que as reservas do tesouro terminavam e que os tributos da região diminuíam, devido às dissensões e ruínas que ele mesmo provocara na terra ao querer acabar com as leis antigas, e ficou com medo de não ter mais recursos, como já acontecera outras vezes, para seus gastos e suas doações que fazia antes com liberalidade, avantajando-se aos reis que o haviam precedido. Consternado profundamente, resolveu ir até a Pérsia para recolher os tributos daquelas províncias e reunir muito dinheiro. Então, mais uma vez, ele indo com um batalhão para pegar dinheiro de outra galera. Muitas frentes para enfrentar, tá vendo? Antes, porém, deixou Lísias, membro distinto da família real, à frente dos negócios do rei, desde o rio Eufrates até a fronteira com o Egito. Encarregou também de cuidar de seu filho Antíoco até a sua volta. Esse aqui é outro Antíoco, já é o terceiro Antíoco que a gente viu a história aqui, né?
Confiou-lhe a metade das tropas e os elefantes, e deu-lhes instruções a respeito de tudo o que havia decidido, especialmente quanto aos habitantes da Judéia e de Jerusalém. Devia mandar um exército contra eles, para esmagar e destruir as forças de Israel, e o que restava de Jerusalém, apagando do lugar a lembrança deles. Devia também instalar os estrangeiros como colonos, e todo o seu território repartindo a terra deles em lotes. Levando a metade de suas tropas, o rei partiu de Antioquia, sua capital, no ano 147, e depois de cruzar o rio Eufrates, começou a percorrer as províncias do Planalto. Então, assim, já não é todo o exército, metade do exército foi embora com o rei. A gente tem esse regente aqui, que é o Lísias, que é quem vai começar a atacar. E é o nosso vilão daqui para frente. Lísias escolheu Ptolomeu, filho de Dorimenes, além de Nicanor e Gorgias, homens poderosos entre os amigos do rei. Enviou com eles 40.000 homens e 7.000 cavaleiros para invadirem a terra de Judá e devastá-la segundo a ordem do rei. Mais uma vez, números redondos e exagerados. Fato curioso, aqui a gente tem um retrato do que é a história de Judite. Porque Judite fala de que Betúlia estava cercada por um homem que tinha sido enviado por Nabucodonosor, que era o rei de toda a terra. Então aqui a gente vê alguém que é enviado por Lísias, que está regendo no lugar de Antíoco, que é o rei de praticamente toda a terra, daqui até a Índia, que era o território dele, e ele manda esse Nicanor. Né, então, assim, eu tinha falado isso quando a gente leu o livro de Judite, né? Há um paralelo muito grande aqui com esse momento aqui, né? Puseram-se, pois, em marcha com todo esse exército e, aproximando-se, acamparam perto de Maús, na planície. Quando os comerciantes da região souberam da notícia, muniram-se de ouro e prata em grande quantidade, além de correntes, e vieram para o acampamento, a fim de comprar os israelitas como escravos. Então, a galera já está tão pronta para dar errado que eles já pegaram o ouro e estão esperando o exército vir escravizar eles para comprar eles, né? Ao exército de Gorgias haviam se juntado tropas provindas da Síria e da região dos estrangeiros. Judas e seus irmãos perceberam que a situação se agravava, exércitos estrangeiros acampavam em seu território e as ordens do rei eram para que se destruísse e se exterminasse totalmente o povo. Disseram uns aos outros: reerguemos de nossa ruína o nosso povo e combatamos por ele e por nosso lugar santo. Convocada a assembleia, decidiram ficar preparados para a batalha e começaram a orar, suplicando a Deus por piedade e compaixão. Jerusalém estava despovoada como um deserto. Nenhum de seus filhos nela entrava ou saía, e o seu santuário estava calcado aos pés. Estrangeiros ocupavam a cidadela e ali se instalaram os gentios. Então não confundir, Jerusalém desmurada está vazia, a cidadela de Acra tem estrangeiros murados e bem protegidos. Estrangeiros ocupavam a cidadela, ali se instalaram os gentios. Foi desterrado de Jacó todo o prazer, não se ouvia mais a flauta nem a cítara. Os judeus reuniram-se e foram para Masfa, perto de Jerusalém, onde havia outrora um lugar de oração para Israel. Jejuaram naquele dia, vestiram panos de saco e cobriram de cinza as cabeças e rasgaram suas vestes. Abriram o livro da lei para consultá-lo, nele procurando o que os gentios perguntavam às imagens de seus ídolos. Trouxeram também os paramentos sacerdotais, as primícias e os dízimos, e convocaram os nazireus que haviam completado o prazo de seus votos. Estão chamando aqui os votos sagrados, e aquela ideia, enquanto o pessoal procurar a sorte na adivinhação, a gente vai procurar a resposta na lei. E elevaram a voz até o céu, dizendo: que faremos da nossa gente? Para onde o levaremos? Teu lugar santo foi calcado aos pés e profanado, teus sacerdotes jazem no luto e na humilhação. Vê as nações coligadas contra nós para fazer-nos desaparecer. Tu bem sabes o que elas planejam contra nós. Como poderemos resistir contra elas se não vieres em nossa ajuda? Em seguida fizeram ressoar as trombetas e levantaram um grande clamor. Então Judas designou os chefes do povo, os comandantes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, e disse aos que estavam construindo suas casas, os que haviam casado recentemente ou haviam plantado vinhas, e aos que estavam com medo que voltassem para casa, segundo o que permite a lei. Então, os chefes do povo, de 1.000, de 150, o Sinédrio, ele mandou para casa, também aqueles que tinham acabado de casar, ele mandou para casa, aqueles que tinham plantado uma vinha, ele mandou para casa, do jeitinho que a gente leu lá no livro de Números, se eu não me engano. Números mesmo, capítulo 6, e no capítulo 26 também, de Deuteronômio. Ele manda todo mundo de volta, ó, não, vamos seguir a lei, vocês não vão combater, pode ir embora, só quem não tem nada a perder.
Feito isso, levantaram o acampamento e se posicionaram ao sul de Emaús. Então, eles já tinham pouca gente, mandou mais gente embora, porque a lei assim impede. Disse então Judas: preparai-vos e sede corajosos. Estai prontos amanhã de manhã para lutar contra essas nações que se reuniram contra nós para nos destruir, a nós e ao nosso lugar santo. É melhor para nós morrer na guerra do que ficar olhando a desgraça do nosso povo e do nosso santuário. Como for a vontade divina no céu, assim será. Cabra macho. Quanto tempo de transmissão eu tô aí? Tem 10 minutos. 10, né? Vou ver aqui se eu... Qualquer coisa eu paro no capítulo 4. Gorgias tomou consigo... Capítulo 4 agora. Gorgias tomou consigo 5.000 soldados de infantaria e 1.000 cavaleiros escolhidos e se movimentaram à noite. Esse Gorgias aqui, né, do exército Seleucida. Mais uma vez um número aqui que a gente não pode dar muita credibilidade. Queriam irromper no acampamento dos judeus e cair sobre eles de improviso. Os homens da cidadela serviam-lhes de guias. Judas o soube, partiu com seus valentes para atacar o exército do rei em Emaús, enquanto os batalhões reais estavam ainda distantes do acampamento. Quando Gorgias chegou ao acampamento de Judas de noite, não encontrou ninguém, e começou a procurá-lo pelas colinas, dizendo: estão fugindo de nós. Ao raiar do dia, Judas surgiu na planície com 3.000 homens, só que sem tantas armaduras e espadas quantas gostaria de ter. E divisaram o acampamento das nações, imponente, com soldados armados e a cavalaria ao redor, e todos treinados para a guerra. Mas Judas disse aos seus homens: não temais a sua multidão, nem vos apavoreis com seu ataque. Lembrai-vos como foram salvos os nossos pais no Mar Vermelho quando o faraó os perseguia com seu exército. Vamos gritar ao céu para que Deus tenha compaixão de nós e se lembre da aliança dos nossos antepassados e esmague hoje esse exército à nossa frente. E todas as nações saberão que existe alguém que resgata e liberta Israel. Então, o povo, ele bolou uma armadilha ali para pegar o pessoal no acampamento, antes que o pessoal pegasse ele no acampamento. Então, chegar no acampamento, ele não estava, voltaram para o acampamento, ele pegou eles, né? Levantando os olhos, os estrangeiros viram os judeus que vinham contra eles e saíram do acampamento para dar-lhes combate. As tropas de Judas fizeram soar a trombeta e atacaram. Os estrangeiros foram derrotados e fugiram para a planície, mas os que estavam na retaguarda caíram ao fio de espada. A perseguição atingiu Gazara e as planícies da Idumeia, de Azoto e de Jâmnia, e pereceram dos inimigos cerca de 3.000. Jâmnia, que é onde vai ter o concílio de Jâmnia, que vai falar que esse livro aqui não é canônico. Né? Olha que engraçado. Ao voltar com seu exército da perseguição aos inimigos, Judas disse ao povo: não fiqueis cobiçando os despojos, pois outro combate nos espera. Gorgias e seu exército estão na colina perto de nós. Ficai firme contra estes nossos inimigos e derrotai-os, depois recolherei os despojos com segurança. Aquela tática, né? O batalhão foi na frente, largou o grupo no acampamento para pegar eles no acampamento. Chegou lá, eles não estavam. Antes que o batalhão voltasse, ele pegou quem estava no acampamento e agora ele vai pegar o batalhão que está voltando. Dividir e conquistar, né? Ao voltar com seu exército da perseguição aos inimigos, Judas disse ao povo, né? Não fiqueis cobiçando os despojos, pois outro combate nos espera. Gorgias e seu exército estão nas colinas perto de nós. Ficai firmes contra estes nossos inimigos e derrotai-os, depois recolherei os despojos com segurança. Ele ainda falava quando apareceu uma patrulha deles espionando do alto da montanha, e viram que seus companheiros tinham sido postos em fuga e haviam queimado o acampamento. A fumaça que ainda se via dava a entender o que tinha acontecido. Vendo isso, encheram-se de pavor, e quando viram o exército de Judas na planície, preparado para o confronto, fugiram todos para a região dos filisteus. Então Judas voltou para saquear o acampamento e encontraram muito ouro e prata, tecidos e púrpura roxa, e de púrpura marinha, e outras grandes riquezas. Voltando, cantavam um hino e bendiziam ao céu. Porque ele é bom, pois sua misericórdia é para sempre. Foi grande a salvação que aconteceu em Israel naquele dia. Os estrangeiros que conseguiram escapar vieram contar a Lísias tudo o que acontecera. Ao ouvir isso, ele ficou consternado e abatido, porque as coisas em Israel não tinham ocorrido como esperava e o resultado era contrário do que lhe havia mandado o rei. Aquela coisa, eles estão pegando dinheiro, conseguindo saquear, matar os inimigos e saquear, não pelo dinheiro. É porque para manter um exército com comida, você precisa de dinheiro. Então, as próprias vitórias estão dando para eles as condições monetárias para eles continuarem se mantendo, enquanto o dinheiro do rei está acabando. Para o rei continuar mantendo os batalhões dele, ele está gastando dinheiro. O Judas é o contrário, eles não têm dinheiro, estão lutando e ganhando dinheiro e conseguindo se manter, comprar comida e víveres e etc.
No ano seguinte, então um ano aí de batalhas e Judas ganhando coisas, troca de temporada aí, né? Lísias recrutou 60.000 soldados e escolhidos e 5.000 cavaleiros para subjugar os judeus. É mais uma vez um número pouco confiável. Eles foram para Idumeia e acamparam em Betsur. Judas saiu para enfrentá-los com 10.000 homens. Então, 10.000 contra 65. Ao ver o exército inimigo tão poderoso, pôs-se a orar. Tu és bendito, ó Salvador de Israel, que derrotastes a força de um gigante pela mão do teu servo Davi. E entregastes o acampamento dos filisteus nas mãos de Jonatas, filho de Saul, e a seu escudeiro. Entrega, pois, esse exército nas mãos de Israel, teu povo, e que eles, com os meus soldados e cavaleiros, fiquem envergonhados. Amedronta-os e quebra a audácia da sua força, para que sejam abalados pela sua derrota. Derruba-os pela espada dos que te amam, para que te louvem com hinos todos os que conhecem o teu nome. Travaram, pois, a batalha, e cerca de 5.000 homens do exército de Lísia tombaram, morrendo diante deles. Quando Lísias viu a derrocada do seu exército e a intrepidez de Judas, cujos homens estavam dispostos a viver ou morrer corajosamente, voltou para Antioquia e começou a recrutar estrangeiros com a intenção de voltar à Judéia com um exército ainda mais numeroso. Disse então Judas, junto com seus irmãos: nossos inimigos estão derrotados. Vamos subir a Jerusalém para purificar o lugar santo e restaurá-lo. Todo o exército se reuniu e subiram para o monte Sião. Aí viram o santuário abandonado, o altar profanado e as portas incendiadas, o mato crescendo nos átrios como num bosque ou na montanha, os aposentos dos sacerdotes destruídos. Rasgaram suas vestes e choraram amargamente, cobrindo-se de cinza. Prostrados por terra, começaram a gritar ao som de trombetas, clamando ao céu. Judas ordenou a algum de seus homens que contivessem os que estavam na cidadela, até que fosse purificado o santuário. Para essa função escolheram sacerdotes sem defeitos, observantes da lei, os quais purificavam o lugar santo e removeram para um lugar impuro as pedras que o profanavam. Deliberaram também sobre o que fazer do altar dos holocaustos, que tinha sido profanado, e tiveram a boa ideia de o demolir. Assim, ele não continuaria a ser motivo de desonra pelo fato de as nações o terem profanado. Demoliram, pois, o altar e deixaram as pedras no monte do templo, em lugar conveniente, até que aparecesse o profeta esperado para decidir o que fazer com elas. Tomaram então pedras inteiras, não talhadas, segundo a lei, e construíram um altar novo, segundo o modelo do anterior. Restauraram o lugar santo e consagraram a parte interna do santuário e os átrios. Fabricaram novos utensílios sagrados e introduziram no templo o candelabro, o altar do incenso e a mesa. Queimaram o incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro para que iluminassem o templo. Colocaram em ordem os pães sobre a mesa, penduraram as cortinas e deram por terminados todos os trabalhos. Antes do amanhecer, no dia 25 do nono mês, isso é, o mês de Casleu, no ano 148, eles se levantaram para oferecerem o sacrifício de acordo com a lei, sobre o novo altar dos holocaustos que tinham construído. Exatamente na mesma época e no mesmo dia em que os gentios o haviam profanado, o altar foi consagrado em meio a cânticos e cítaras e liras e símbolos. Então, no mesmo dia que ele tinha sido profanado no ano anterior, né? Todo o povo prostou-se por terra em adoração e fez subir para o céu seus louvores para aquele que lhes tinha concedido o sucesso. Durante 8 dias, aquele com A maiúsculo, o autor não, faz questão de não falar o nome de Deus, né? Durante 8 dias de celebração e dedicação do altar, oferecendo holocaustos com alegria e sacrifícios de comunhão e de ação de graças, enfeitaram a fachada do templo com coroas de ouro e pequenos escudos e consagraram os portais, bem como aposentos onde colocaram as portas. Foi muito grande a alegria do povo, tendo sido cancelado o opróbrio causado pelas nações. Então Judas e seus irmãos e toda a Assembleia de Israel determinaram que os dias da dedicação do altar seriam anualmente celebrados no seu devido tempo, pelo espaço de 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, com júbilo e alegria. Nessa ocasião, fortificaram o Monte Sião com muralhas altas e torres, bem fortes ao seu redor, para impedir que as nações voltassem, como antes, a calcar aos pés esses lugares. Judas postou ali uma guarnição para defendê-lo, dando-lhe meios para guardar também Betsur. Assim, o povo teria uma defesa diante da Idumeia. Então, deu certo, deu um pau na galera, fugiu, ele aproveitou o intervalo, reconstruiu o templo, montou a cidade, guarneceu tudo e preparou. Agora ele está mais preparado. O que será que vai acontecer? A gente vê nos capítulos a seguir. Certo? Então, no próximo episódio, a gente vê o capítulo 5
em diante. A gente termina de ver a história de Judas e depois a gente vê a história de Jonatas e de Simão, terminando assim o primeiro livro de Macabeus. Espero que você esteja gostando. O Box vai ficando por aqui até a semana que vem, onde nós vamos terminar de ver a história de Judas Macabeu. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.